Olá, meu querido irmão, olá, querida irmã. Vamos para duas palavrinhas sobre a liturgia de hoje, que celebra os apóstolos Simão e Judas Tadeu. São Simão, o Zelota, e São Judas Tadeu. A igreja os celebra. Dois apóstolos diretamente chamados e escolhidos por Jesus Cristo. Me chama a atenção, queridos, a maneira, já disse várias vezes, como a igreja trata os amigos de Jesus. Como a igreja valoriza, como a igreja respeita, como a igreja admira, como a igreja honra, como a igreja faz memória dos amigos de Jesus. Aqueles que Jesus Cristo escolheu a dedo para comporem o seu colégio apostólico. Lucas capítulo 6, do 12 ao 19. Naquele tempo, subiu a uma montanha para orar e passou a noite orando a Deus. Que lição, né, irmãos? Que lição. Hoje falamos tanto de Deus, é tanta formação teológica, não é? E faz bem, é muito bom a gente estudar para saber, conhecer os fundamentos. Ninguém ama aquilo que ignora, que desconhece, né? Mas, quando fazemos um paralelo entre Jesus Cristo e nós que nos proclamamos discípulos dele, sobretudo aqueles que literalmente estão à frente do rebanho, aqueles que têm a função de pastorear, aqueles que têm a função de conduzir as ovelhas de Jesus Cristo, aqueles que têm uma função dentro da comunidade, da paróquia. Isto aqui não é apenas para o líder, para o pastor, para o padre, para o bispo, para o papa, não. Todos aqueles que têm uma função no corpo místico de Cristo, e todos temos. Deveriam ter o dever de imitar o seu mestre, porque há uma dissonância, há um divórcio muito grande entre Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso tudo, e nós. A impressão que temos é que dele nada somos. Essa que é a verdade. Jesus, naquele tempo, Jesus passou a noite em oração. E não foi apenas para, ao amanhecer, escolher os apóstolos do meio dos discípulos. Não. Era uma rotina. Era uma constante na vida de Jesus, este seu retiro quase que diário.
após as muitas caminhadas missionárias que ele fazia, missões exaustivas com o povo e ainda diante das rejeições, das ciladas, ele sempre, ao anoitecer, recolhia-se para estar em comunhão com o Pai. Quanta diferença, quanta distância, quanto paradoxo entre Jesus e nós. Um catequista, um ministro extraordinário da comunhão, um missionário, um padre, um bispo, enfim, quanta diferença. Quanto distanciamento. Não só nos anos, 2000 anos. Não. Isto deveria nos chamar a atenção, queridos. O patrono dos padres, São João Maria Vianney, buscou seguir os exemplos de Jesus. Às vezes, 1h da manhã, ele saía lá da casinha dele, atravessava o cemitério, aí tinha a igreja, e ele ficava lá prostrado diante de Jesus, adorando, em comunhão. Não era um grande pregador? Não era um grande orador? O lugar onde ele se tornou pároco, conta-se que era uma pequena vila, né, com 250 pessoas. E dentro de pouco tempo ali tinha 30.000 pessoas. Para confessar. Conta-se que quando a pessoa começava a dar voltas, né, na hora da confissão, ele dizia para a pessoa: seu pecado é este. Tal a comunhão que ele tinha com Deus. Um exemplo a ser seguido. São João Maria Vianney. Pois é, após esta noite de profunda oração, de comunhão com o Pai, ele desce, chama os seus discípulos e dentre eles escolhe 12, os quais chamou de apóstolos. Depois leia o texto. Entre esses apóstolos estão estes que hoje a igreja faz memória, a igreja celebra: São Simão, o cananeu, o zelota. Antes de ser apóstolo de Jesus, provavelmente ele era daquele grupo que não aceitava a dominação romana, o jugo que Roma estava colocando sobre seu povo. Ele lutava contra aquele regime totalitário, déspota, impostor. E Jesus o chamou. Ele e São Judas Tadeu, Simão e Judas Tadeu, estão entre esses 12 que dentre aqueles discípulos Jesus escolheu. E 2000 anos depois, a igreja continua fazendo memória daqueles que Jesus escolheu a dedo. Eu acho isto tão interessante, eu sou fascinado por isto, queridos. Como a igreja trata as coisas de Deus. O valor, o prestígio, o amor, a seriedade. Tudo vai mudando.
as novidades vão surgindo, as modas. E a igreja continua olhando para o seu Senhor, para o seu esposo, para a sua cabeça e valorizando as atitudes dele, as suas decisões. Foi ele que, após uma noite de intensa oração, ele desce, chama os seus discípulos e escolhe 12, os quais chama de apóstolos. 2000 anos depois, a igreja continua olhando para o fato, para o acontecimento. E ela continua celebrando. Ela pega aquele passado distante de 2000 anos e traz para o agora da história, para o hoje. Aquele fazer isto em memória de mim, que Jesus disse. Quando da Eucaristia, a igreja faz a Eucaristia, a igreja celebra a Eucaristia, a igreja vive a Eucaristia, quando celebra, quando faz memória, quando atualiza, quando traz para o hoje da história aqueles que Jesus escolheu e os chamou de apóstolos. Seria muito bom, queridos, sobretudo quando celebramos uma memória como esta, 2 apóstolos de uma só vez, né? Nós tivéssemos dados fotográficos, tivéssemos uma ressonância magnética. São Simão nasceu tal dia, São Judas nasceu tal dia, e assim, o pai, a mãe, era irmão, era filho, não sei o que, era primo, morreu assim, foi martirizado. Nós não temos essas informações fotográficas. Mas a segunda leitura de hoje, extraída da carta aos Efésios, capítulo 2, do 19 ao 22, Efésios, capítulo 2, do 19 ao 22, o nosso evangelho, Lucas 6, do 12 ao 19, e a primeira leitura, Efésios 2, do 19 ao 22. De modo que não sois estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos consagrados e da família de Deus, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e profetas, com Cristo Jesus como pedra angular. Por ele, todo edifício bem coeso cresce até ser templo consagrado ao Senhor. Por ele, vós entrais com os outros na construção para serdes morada espiritual de Deus. Que profundo isto, queridos. Que profundo. Nós não temos uma fotografia, uma ressonância de Simão e Judas Tadeu. Mas anos depois, o autor da carta aos Efésios nos diz que o edifício, a família de Deus,
A igreja, ela foi construída sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E Cristo é a pedra angular, a pedra principal. E ele nos chamou também a nós, por nosso turno, para fazermos parte desse fundamento. Isso não é interessante, queridos? Isto basta para sabermos que São Simão e São Judas Tadeu, eles são fundamentos deste edifício, desta casa de Deus, desta morada espiritual. Pois Jesus os chamou. Pois Jesus os chamou. Então, este é um segundo ponto. Primeiro ponto, oração de Jesus. Ele chama os apóstolos. Segundo ponto, os apóstolos são fundamento. O edifício igreja, a casa de Deus, a família de Deus, ela está construída sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E Jesus Cristo é a pedra principal, a pedra angular. Ou seja, quando a igreja celebra, faz memória dos apóstolos, ela está olhando para Jesus. Antes que a igreja celebre o apóstolo Simão, o apóstolo Judas Tadeu, o apóstolo Pedro, quem quer que seja, os santos e santas que a igreja celebra, ela está em primeiro lugar celebrando Jesus Cristo, porque ele foi o autor, ele foi o promotor daquele apóstolo, daquele santo, daquela santa que deu a vida por Jesus. Quando a igreja é taxada de idólatra em função dos santos, das imagens dos santos e santas, o culto que a igreja faz não para na imagem de pedra, de madeira, de gesso, de ouro, de prata, de bronze, seja lá do que seja feita a imagem, a representação. E também a igreja não para no protótipo daquela imagem que está ali representando. A igreja dá um passo a mais. Esta imagem, ela só tem valor porque ela representa Simão, Judas, João, Mateus, Pedro, Paulo, que por seu turno foram chamados por Jesus Cristo. E porque Jesus os chamou, nós como igreja fazemos memória deles. Nós não os descartamos, nós não os ignoramos. A história nos interessa, porque é a nossa história. A história de Jesus Cristo nos interessa, a história do corpo místico de Jesus Cristo, da família de Deus, deste edifício igreja, nos interessa. Nós estamos alicerçados lá atrás, no fundamento dos apóstolos e dos profetas, e sobretudo em Jesus Cristo, que é a cabeça desta igreja, que é a pedra principal, a pedra da esquina, a pedra angular.
Porque Jesus fez o que fez por nós, nós fazemos o que fazemos por Ele. As decisões dele, as escolhas dele nos interessam. Mas um terceiro ponto que me chama a atenção já no início desta segunda leitura é que 3:19, de modo que já não sois estrangeiros nem migrantes. Não sois estrangeiros nem migrantes. Agora, vocês têm cidadania plena. Cidadania, queridos, ela nos confere direitos e também deveres, claro. A cidadania me faz responsável, me faz dono, me dá o direito de movimentar-me livremente, de atuar nas decisões da minha nação. Eu posso votar e ser votado. Eu tenho direito à educação, à saúde, a saneamento, a tudo que existe no meu país. Eu tenho direito porque eu tenho cidadania. E esta questão é séria, queridos. Vamos ver, deixa eu ver se eu acho aqui, parece-me que é Atos dos Apóstolos. Mostrar algo rapidinho para a gente ver. 21, 22. Atos 22. Vamos pegar do 25 o seguinte. Olha o que São Paulo está dizendo. Não sois mais estrangeiros, nem migrantes, mas concidadãos da família de Deus. Ou seja, agora tendes cidadania. Quando recebemos o sacramento do batismo na Igreja Católica, que as crianças são batizadas logo nos primeiros dias de vida, naquele momento a criança está recebendo a cidadania da família de Deus, do povo de Deus. Aquilo que lá no antigo Israel, ao 8º dia, o primogênito, ele era circuncidado para fazer parte, para pertencer à família de Deus. Hoje, isto acontece através do sacramento do batismo. A criança ganha aquela cidadania, aquele direito de ser cidadão da família de Deus. E a família de Deus, ela não está restrita a um continente. Ao Brasil, a Portugal, a Itália, a África, não. A família de Deus, ela é católica. A família de Deus, ela é universal. Mas ela não é simplesmente universal porque o termo católico lhe define como tal. É porque ela está ligada a Jesus Cristo. É porque ela está vinculada ao fundamento dos apóstolos e profetas.
é porque ela tem um norte, é porque ela tem um eixo, um centro. Então, por meio do batismo, nós ganhamos já esta cidadania, que através dos demais sacramentos da iniciação cristã, esta cidadania se vai robustecendo, se vai tornando mais clara, mais evidente, mais consciente, mais robusta. Ou seja, eu tenho direitos, como tenho deveres, aqui no Brasil. E também lá na Ásia, e também na África, e também na Antártica. Eu faço parte desta família. A cidadania da família de Deus rompe os limites continentais. Observe o quanto esta cidadania é interessante. Vamos ler este texto, Atos, capítulo 22, do 25 seguinte. Quando o amarravam, Paulo disse ao centurião aí presente: podeis açoitar sem processo um cidadão romano? Ao ouvir isso, o centurião foi avisar o comandante. O que fazes? Esse homem é romano. O comandante se aproximou e lhe perguntou: dize-me, és romano? Respondeu Paulo: sim. O comandante então respondeu: comprei a cidadania por uma boa soma. Paulo disse: eu a possuo de nascença. Vamos ver o versículo seguinte que diz? Versículo 29. Imediatamente os que o iriam interrogar se afastaram dele. O comandante se assustou ao saber que o tinha preso sendo romano. Está vendo o peso da cidadania, queridos? Estamos falando aqui de uma cidadania romana. Primeiro, Paulo falou com o centurião: é permitido açoitar um cidadão romano sem processo? Ele correu com o comandante e disse: olha lá o que tu vai fazer. Esse homem é romano. Aí o comandante foi lá. Sim, sou cidadão romano. E ele diz: olha, para eu conseguir a cidadania romana, um comandante, ele estava acima do centurião. Eu gastei uma fortuna, não foi fácil. Quantas pessoas hoje estão lutando pela cidadania, né? Cidadania americana. Quantas pessoas estão morando na América há anos e não conseguem a cidadania americana? Tantas pessoas querendo ir de um lugar para outro, de um país para o outro, e esbarram na questão da cidadania, porque não é fácil. Aquele comandante disse: por uma grande fortuna, uma grande quantia, eu consegui a cidadania romana. Paulo diz: eu não comprei, eu sou de nascimento. Diante daquela informação, ele ficou receoso, ele temeu, porque havia prendido, deu ordens de açoite
a um cidadão romano. Meu querido irmão, minha querida irmã, temos consciência da nossa cidadania? Temos consciência da nossa cidadania na família de Deus, nesse edifício que tem como fundamento os apóstolos, os profetas, e Jesus é a pedra principal? Pensemos nisto. Você lembra quando Esaú perdeu a sua primogenitura, o direito à primogenitura, por causa de um guisado saboroso, porque ele estava cansado, exausto? Quantas pessoas estão perdendo a sua cidadania por pratos saborosos, por guisados? Prestemos atenção nisto. Esta festa, esta memória de São Simão e São Judas Tadeu, aliás, leia a carta de Judas. O que ele diz naquela carta? Leia as linhas e as entrelinhas. É um documento sólido a respeito desta família de Deus, deste edifício. Dois 2000 anos de história, a igreja continua a palmilhar os caminhos do seu mestre. Ela continua a dizer: aqui tem a cidadania. Isto pode parecer e pode soar uma arrogância. Mas esta questão precisa ser discutida com Jesus Cristo. Porque ele assim quis, porque ele assim definiu, porque ele assim estabeleceu. Tenhamos cuidado, queridos. Tenhamos cuidado. Até porque esta cidadania, ela não nos leva apenas para as dimensões continentais, palpáveis, físicas. Ela transcende as dimensões continentais, geográficas continentais. Raciocinemos. Muitas pessoas já perderam e outras estão induzindo pessoas a perderem a sua cidadania. Preste atenção nisto. Toda semana, 15, 17 portas estão se abrindo simplesmente com o objetivo de fazer com que as pessoas percam a sua cidadania da família de Deus. Todo dia tem alguém indo a um cartório registrar um estatuto, um CNPJ, dizendo que é a igreja. E muitas pessoas estão se deixando levar por isso. Que esta memória de São Simão e São Judas Tadeu ajudem-nos a querer estar no edifício Família de Deus,
Porque esse edifício tem na sua base o fundamento dos apóstolos, dos profetas e Jesus Cristo como a pedra angular. Não é fácil. Aquele comandante disse para Paulo: eu gastei muito dinheiro para conseguir a cidadania romana. Não esqueçamos, queridos, que a nossa cidadania, ela foi comprada com a última gota do sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Não tem fortuna, não tem dinheiro. Não há banco central no mundo, e todos os bancos centrais, todas as economias mundiais, de todas as superpotências, são insuficientes para comprar esta cidadania que só Jesus pôde fazer sobre todos nós, pela intercessão de São Simão e São Judas Tadeu. A bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo,